Então, boa noite, pessoal. Estamos gravando de novo. A aula de hoje é sobre ULA, Unidade Lógica Aritmética. E vamos começar, como sempre, pela chamada. Daniel. Presente. Eduardo. Elione. Presente, professor. Francisco. Presente. Ítalo. Moisés. Murilo. Presente. Nicolas. Presente, professor. Rony. E Samila. Samila presente. É isso aí, Samila. Não desista e entregue o trabalho, tá bom? Tá bom, professor. Inclusive, seu trabalho foi bom. Apesar da formatação, eu não tenho entendido ainda como que você fez. Ficou fora do A4, no padrão A4, né? Foi um scanner, né? Ah, professor, é porque eu tenho um notebook e ele acabou, digamos que ele não tá mais carregando. Aí eu tive que fazer no celular. Aí foi por causa disso a formatação. Entendi, você fez no celular. Agora entendi. Melhor fazer mesmo do que deixar para ter que recuperar uma nota zero, né? Verdade. Fico triste com alguns que não fizeram, mas pelo que eu tenho visto aqui, 3 já desistiram, né? Só matricularam, nunca vieram. Então não foram muitos que não fizeram. Foram só 2. Então tá. Bom, feita a chamada, eu coloquei no Moodle também, não sei se vocês viram, foi agora há pouco, material sobre o assunto. Fique à vontade para dar uma olhada agora. Uma olhada superficial, meio que folheando o material, e assim poderão tirar dúvidas à medida que eu vou tentando explicar o que eu vou falar sobre ULA. Levanta a mão quem já sabe o que é uma ULA, o que significa uma ULA, por favor. Ninguém? Ok. Então eu vou desenhar aqui um esquemático do que seria uma CPU. Então nós temos aqui uma CPU, unidade central de processamento, que é basicamente um microprocessador ou um microcontrolador, mas é a parte interna da inteligência dele. Ele tem a formação de um módulo chamado ULA. Tem um módulo aqui também chamado registradores. Não vai caber escrever. E tem uma unidade chamada UC, unidade de controle. Essa unidade de controle é que comanda e controla qual registrador vai passar para a ULA e etc. e tal. Está tudo interligado aí. E, obviamente, ele tem interligado também com os circuitos externos à CPU. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Professor, tem uma pergunta. A gente vai abordar a ULA nessa aula, certo? Mas eu não me recordo do plano de aula. A gente vai abordar também os registradores, a unidade controladora. Só para saber. Espera aí. Pode ser que eu tenha me equivocado. Eu vou olhar o plano de aula de novo, tá? Eu já olhei hoje. Mas você está dizendo que hoje era para ver outra coisa? Não, a ULA, né? A gente vai ver ULA hoje. ULA. Então, aí a minha sua pergunta, então. Fala mais alto, vai. A minha pergunta é se a gente também vai ver registradores e unidade controladora. Ah, não.
Não. Registradores, eu vou comentar, porque registradores a gente já viu, entre aspas. Quando a gente falou de memória, existia vários tipos de memória volátil, certo? Certo. O registrador é a memória, e inclusive eu citei na aula de memória. O registrador nada mais é do que uma memória RAM, registrador. Isso aqui era para ser um R. Então, o registrador é a memória RAM mais cara, mais rápida. Ok? Depois dessa memória RAM cara e rápida, vem a memória cache. Depois vem a memória... aí vem a cache L0 hoje em dia, né? Depois tem a L1, L2 e já fala-se em L3. Para depois vir a RAM principal de um computador, né? E aí vem uma DRAM, que é a mais barata. Tá? Tudo bem? Beleza, mas então quer dizer, vamos fazer uma analogia com um computador normal. No caso, esse registrador, ele não é aquela memória RAM extraível que a gente tem acesso a ela, né? Não é o chip da memória RAM. Aquela lá... Opa, perdão. Eu arrastei sem querer porque eu estou aprendendo a mexer aqui. Aquela memória... vou mudar de cor. Aquela memória que você fala, normalmente é essa aqui, ó. Pode ser que seja essa aqui através de uma SRAM. Muito pouco provável, porque ela é mais cara, entendeu? Não se compra gigabytes dela. Só para você ter ideia, a memória cache normalmente é de alguns bytes, alguns mesmo, tipo 2K, 4K, entendeu? Entendi. E o registrador e a memória cache também pode estar aqui dentro, tá? E o registrador, você já ouviu falar do AX, BX, CX, DX e EX? Não. Esses são os principais registradores de uma CPU do tipo x86. Se você programasse assembler de x86, você saberia que esses aqui são os registradores mais usados. O A é o mais usado, depois vem o B, e assim vai. Por que mais usado? Porque os opcodes são as instruções que faz a unidade de controle dizer o que é para fazer. Entendeu a ideia? Entendi. Mas pode para falar. mim, esse x86 é da mesma forma que aquele negócio de x64, x32, né, que a gente tem no... Não. x86 é uma família que começou no 186, primeiro computadorzinho, que nem durou muito, 286, que já durou um pouco mais, o 386, que ficou famoso. Então, veio o 486, que teve a introdução do cache, tá? E a velocidade e o desempenho subiu muito. O 586 viveu muito pouco, ele morreu para dar lugar ao Pentium. Então veio o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, e aí falaram-se no final do século passado, chegamos no limite, estamos já trabalhando com 266 MHz de clock, não dá para melhorar. Uau! Exatamente. E aí você nasceu, não é isso? Então essa é a história do computador que deu origem aos computadores hoje de 3 ou 4 gigahertz. Vamos aumentar o meu espaço aqui. Gigahertz. De clock, né? Uma coisa que eu tenho que falar, ó, eu escrevi errado aqui, ó. Eu colei esses dois. 4 gigahertz.
Hz. Tem um espaço entre a maioria dos números e as unidades. Isso é errado nos relatórios, tá bom? Quando for fazer algum texto técnico, tome cuidado. Tem exceções. Quer saber sobre as exceções? Leia a norma chamada SI. É só procurar SI em metros, você vai chegar num PDF gratuito aí para ler a norma, que tem todas as informações de como fazer a anotação correta de unidades. Inclusive, o quilograma, kilohertz, olha o H que eu fiz maior, kilobyte, olha o B grande. O quilo, esse K de quilo, ele é minúsculo. Muita gente ainda coloca o maiúsculo, até pela dificuldade de fazer o maiúsculo e minúsculo, né? Tem que fazer pelo menos ele menor. Tudo bem aqui? Ok. Beleza. Então, só para vocês terem uma noção e fazer uma analogia, e é por isso que eu gosto de estudar a família do 8051. Quem é o 8051? É um microcontrolador, não um microprocessador do tipo x86. Ele é um microcontrolador que é muito parecido com a família x86. Ele tem o registrador A e o registrador B. Tudo bem? Esse X aqui é porque ele é 16 bits. Entendeu? Depois surgiu o EAX, 32 bits. E depois chegou os 64 bits, e eu não decorei como que ele é, mas na verdade eu acho que ele é RAX. Cansaram de ficar aumentando o tamanho e colocaram um R no lugar do E. Mas se for importante, no final da aula eu abro um arquivo, que eu fiz um programa em Assembler do 64 bits, e eu tenho isso aqui na máquina, para vocês verem, tá? Voltando então à aula de hoje. A aula de hoje é sobre ULA. Somente um pedacinho da CPU, tá? Só que é o pedacinho que faz acontecer, porque ela é, né, vamos escrever aqui, é a unidade lógica aritmética. O que é a lógica? Acertou quem falou OR, AND, SHOR e NOT, principalmente. Ok? Não vou dizer que são só essas, tá? Mas são as principais. O que é aritmética? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Alguma pergunta até aqui? Não. Existe também a ULA, apesar de se chamar unidade lógica aritmética, ela também tem operações de transferência. Transferência de dados. O que são transferências de dados? Muito simples. É o tal do move. Você pega o que está no A e joga em B. Tudo bem? Sim ou não? Você quer guardar um resultado de conta em um registrador ou uma memória diferente da que você tinha colocado. Então, você faz uma transferência de dados. Existe também, aqui na parte lógica, o famoso shift ou rotate, em que você muda a posição dos bits. Existe aqui também um swap, em que você muda a posição dos bits. Você troca o nibble superior com o nibble inferior de uma palavra de 8 bits. Palavra, outra definição aqui da aula de hoje. Palavra. O que é uma palavra? Alguém quer se arriscar aí? Não.
Olha as palavras que existem. Nibble, byte, word e a famosa double word. Nibble, 4 bits. Remete ao primeiro microprocessador ou microcontrolador, na verdade, que surgiu no final da década de 70, no início da década de 80, chamado 4004. Byte, 8 bits. Inclusive, ninguém mais usa nenhum microcontrolador de 4 bits com Nibble. Só que o de 8 bits, até hoje. Então, temos PIC, temos o ATmega, né? ATmega. E temos o 80, entre outros, tá? Tem o Z80, tem vários outros. Inclusive, na minha faculdade, eu estudei foi o Z80. O Z80, só para você ter ideia, o Z80, ele tem 500 instruções. A unidade de controle reconhece 500 operações diferentes. O 8051 tem 256. Um PIC normal tem 33. Olha a diferença. Vai anotando aí que é interessante essas coisas aí. Adivinha o que é uma word? Uma palavra de... Acertou quem pensou, né? Porque não falaram. Acertou quem pensou uma palavra de 16 bits. E double word, adivinha? 32 bits. Aê, obrigado. Ok. Por que parou na double word? Porque depois da double word tiveram outras palavras. 64 bits. 128 bits. E 256 bits. E a NASA já tem um computador de 512 bits. Não sei para que serve o computador com tanto bit assim. Porque os 64 bits já dá muita possibilidade. Qual é a quantidade de possibilidade? Vou mostrar para vocês, começando pelo Nibble. O computador Nibble, que tinha a palavra Nibble, ou seja, os registradores tinham 4 bits. O que define a palavra de um computador ou processador é a quantidade de bits dos registradores. Anotaram isso aí? É uma dica interessante, né? Então, quando você tem 4 bits, você tem 2 elevado a 4 possibilidades. Anotaram isso também? Então, um computador de 64 bits, de 4 bits, perdão, tem apenas 16 possibilidades. Um computador de 8 bits tem 256 possibilidades. Significa que um número inteiro sem sinal, para o 8051, ele pode variar de 0 até 255. Um número inteiro com sinal para um microcontrolador, cuja palavra é um byte, vai variar de menos 128 até 127. Porque um bit fica sendo usado para sinal. Tudo bem ou não? Tudo. Então, eu pergunto, um microcontrolador cuja palavra seja de 64 bits, seria ou não seria suficiente para todos os casos necessários? E trabalhar hoje com computadores de 128, 256 e 512 não faz sentido para a maioria das aplicações, se não quase todas, exceto o que a NASA está fazendo lá, que é contando o planeta. Tudo bem? Dizem que tem infinitas estrelas e infinitos planetas e infinitas tudo no espaço, não é isso? Então ele vai precisar de 512 bits. E ainda assim não vai conseguir contar. Eu fiz a conta. Haja serviço. Fiz a conta aqui na calculadora aqui, 2 elevado a 64, deu na casa depois dos quadrilhões. Pois é. Não dá
não preciso disso para ver a saldo da conta bancária, não. Deve ser para os alienígenas. Exato. Então, é por isso que ainda hoje fala-se em software de 32 bits. Entendeu a ideia? Por quê? Com 32 bits já tem quase tudo. Então, uma double word é muito bom. Muito bem, voltando de novo para o assunto da aula de hoje, que é a ULA. Você vê que o assunto é extenso e não para de puxar assunto, né? Descambeia fácil. Exatamente. Então, a ULA, né? Se a gente pegar a parte lógica, vamos supor que eu queira fazer uma AND ou uma OR entre duas palavras, o registrador A e o registrador B. Só que o registrador A daquele microcontrolador chamado 4004. Quantos bits tem no registrador A? Acabei de falar. Quantos bits? Tem 4. Isso, 4. Então, o registrador B também tem 4. E essa seria a representação da palavra A em binário. Tudo bem ou não? Lembrando que o AI, vírgula, BI, pertencem ao conjunto, o conjunto fechado, 0, 1, onde I é igual a 0, 1, 2 ou 3. Tudo bem ou não? Conhece notações matemáticas? Sim ou não? Sim. Isso aqui é importante, pessoal. Por que isso aqui é importante? É só possibilidade, não é exata não? Só diz que pode ser. Pode ser. Por exemplo, vamos supor que o A tenha o valor 9. Então, o A é igual a 1, 2, 3, 4 bits. 1, que é 8, 0, 0, 1, binário. Logo, o A3 é 1, não é 0. Ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Entendeu? Ele nunca será os dois ao mesmo tempo. Tudo bem ou não? Ah, perfeito. Ok? Quanto que vale o A2? Quanto vale o A1? E quanto vale o A0? Esse 0 é do 2 elevado a 0, da base. Então, é 1 vezes 2 elevado a 0. Quanto que dá 2 elevado a 0? Dá 1. Dá 1. Então, é por isso que esse 1 vale 1. E esse outro 1, 2 elevado a terceira, 8 vezes 1, mais 1, é igual a quanto? 9, que é o valor em decimal. Tudo bem ou não? Viu a importância daquelas aulas de revisão de binário? E se você não fez lição de casa suficiente, sugiro que ainda faça. Porque a partir do momento que eu começar a programar microcontrolador, eu tenho que entender que cada registrador ou memória são palavras, e elas são palavras do tipo byte. Porque a gente não usa mais Nibble. Então, ela não vai ser só de 4 bits, vai ser de 8 ou mais. Pode ser de 16. Depende do microcontrolador, depende do registrador. Então, eu não posso ter dificuldade na representação binária dos números. Tudo bem? É por isso que a gente estuda aquela porcariada lá. Não é só para fazer o aluno sofrer, não, tá? É porque é útil. Útil para o entendimento. Voltando ao assunto, vocês ficam fugindo do assunto. A ULA tem unidade lógica. Eu quero fazer uma AND entre A e B. Eu já disse que o A é 9. E o B, eu não tinha dito. O B vai ser 3.
Quanto que é uma AND entre A e B? Alguém consegue responder para mim? Sim ou não? É. A, E, B. Vai dar 27, 22, 18. É igual a 9 e 3. O que é o E? A multiplicação deles. Não. Isso aí você aprendeu para você nunca aprender. Você entendeu? A pessoa que explicou que o E é igual a multiplicação faz você não saber resolver agora. Porque você vai querer multiplicar o 9 com 3? Não é multiplicação. Multiplicação não é na lógica, é na aritmética. Eu já falei isso aqui. Certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o A aqui. E aí o A ele tem A3, A2, A1 e A0. Coloca o B aqui. Ele tem o B3, B2, B1 e B0. Vocês não podem esquecer que nós estamos trabalhando com circuitos elétricos. Então, mesmo que eu desenhe mal aqui, é um circuito. E qual que é a operação que eu quero que ele faça? AND. E por último, outra AND. Por que 4 AND, pessoal? Porque são 4 bits. Exatamente. Eu vou ter a saída 3, a saída 2, a saída 1 e a saída 0. Como que eu crio a saída 0? O B0 e o A0. Exatamente. Como que eu crio a saída S1? B1 e A1. Exatamente. Como que eu crio a saída S2? Professor, o senhor inverteu. É para você não ficar quadrado. Eu faço de propósito. Opa. O seu B0 também é de propósito. Não, aí foi errado mesmo. Eu faço de propósito para você ver se você não fica quadrado aí. Beleza? Agora eu pergunto, quanto que dá A e B? E eu quero a resposta. Você pode me dizer a resposta em 4 bits. Vai dar o S. Que é a saída S. Vai. Quanto que vai ser o S0? Considerando que o A é 9 e o B é 3. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Vai, me diz. Me diga aí. Quem vai ganhar um e-mail aí? Vai? Vamos lá? Nada? 1001, professor? 1011. Você sabe fazer o E lógico? Mais ou menos. Então aí tá terrível agora. Isso aí foi revisado em lógica combinacional. Esse aqui é o A3. 1. Esse aqui é o B3. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0 e 1 dá o quê? 0. 0 e 0 dá o quê? 1. Não. 0 e 1 dá o quê? 1 e 1 dá o quê? Então o número é 0001. Então, se você ficar prestando atenção em professor que fala que AND lógica é igual a multiplicação, você vai errar todas. Porque o S ficou igual a
1 em decimal. Perguntas, dúvidas, sugestões? Ah, eu não entendi. Aí não é porque você não entendeu. Porque você entendeu que eu tenho que fazer o bit menos significativo com o bit menos significativo e cada um na sua casa. O que você não sabe, talvez, seja a tabela verdade da porta end. E aí, o que eu sugiro a você? O livro do Totti. Tudo bem? Sugiro uma boa revisão com alguns exercícios com portas lógicas, para você reforçar o seu conhecimento de portas lógicas. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem, isso aí porque a gente fez uma AND. E se a gente fizesse uma OR? Uma OR é assim, A ou B. Né? Como seria uma OR deste mesmo caso? Obviamente, a OR agora vai ser, porque o 1 é que manda, né? Todo mundo que é 1 continua 1. Então vai ser 1 aqui, só tem um lugar que os dois são zeros, 1, 1. E esse número vai dar o quê? 8, 9 de novo, com mais 2, 11 em decimal. Base 10 aqui. Base 2 aqui. Quando que 9 mais 3 dá 11? Muito fácil, quando for um OR lógico. Ok? Muito bem. Ok. Chega de teoria. Isso é o que tem na ULA. A ULA, ela também tem a aritmética. Contas. Então, pegando o mesmo A e agora fazendo uma soma com B. Só que agora aqui, soma, eu tenho 9 mais 3, que é igual a 1001, 0011, ambos binário, vai dar 1 mais 1 dá 0, vai 1, 1 mais 1 dá 0, vai 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1, binário, isso daqui é o C, que é, por sua vez, o 12 decimal. Esse aqui é a base 16, eu quase confundi. Então, isso aqui vai dar 12. Professor, como não confundir a operação do AND com a operação mais, e como vezes, e como não confundir a operação do OR com a soma? Muito simples. Soma A mais B. OR, em muitos, ele é aquela tecla do lado do Z, aquele pauzinho em pé, é um OR, ou dois dele, depende da linguagem de programação que você usa. AND, em algumas linguagens de programação, é o E comercial, em outras linguagens de programação, são 2 vezes o E. E a multiplicação? E a multiplicação, você vai fazer o ponto. Tudo bem ou não? Isso aqui já é para linguagem de programação. Isso aqui é programação. Para não confundir. Então, seria a melhor notação se você fosse querer representar um OR. Obviamente, você também pode fazer A, OR, B. Tem alguns lugares que vai ter o OR como sendo um chapeuzinho, e assim vai. Tem várias variantes, tá? Mas as principais são essas aqui. Caso você queira fazer a notação. De toda forma, quando você faz esse tipo de notação, você tem que colocar uma legenda, né? A legenda é sempre bem-vinda, tá bom? Muito bem. Alguma pergunta sobre ULA? Certo. Vou parar de partilhar a tela. Vou fechar os meus rabiscos.
vou voltar para o Moodle. E lá no Moodle, eu deixei para vocês a aula de ULA. Tem lá a apostila de uma ULA simples. Tá ok? Eu vou copiar esse link. Copiar endereço do link. Vou colocar aí no chat, tá? ULA pode ser considerada uma calculadora da CPU? Sim, só que é uma calculadora programável, com operações lógicas e aritméticas. Desculpa não ter visto antes, porque tem que usar o som aí, a gente fica olhando para cá. Eu não consigo ver tudo, tá bom? Peço desculpas aí. Ele já foi embora? Não, tá ali. Elione. Tudo bem, Elione? Beleza. Bom, tem um link aí. Todo mundo acessou o link? Sim. Ótimo. Eu vou acessar também. Vou acessar o link também. Agora que vocês estão aí com o link olhando direitinho, eu tenho que fazer a pergunta mágica. Vocês têm dúvidas? Sim ou não? Tem dúvidas no link? No conteúdo do link? Eu vou pegar aqui uma caneta. Eu vou pegar um lápis. Vamos ver. Ficou legal, né? Tá todo mundo vendo aí? Tá, ou tá pequeno? Se quiser, eu aumento. Aumentou? Diminuiu. Deixa eu aumentar. Aumentou? Aí, tá bom. Posso aumentar mais. Aumentou? Legível? Ok. Pra mim, sim. Então, Tá ótimo, professor. pode falar. Ficou bom? Ficou ótimo. Tem um resumo aqui. Tem os objetivos dessa aula sobre ULA simples. Tá? É uma aula prática de laboratório. Por que ela é prática? Porque ela pega um CI de uma ULA. Ah, tem CI de ULA? Você não sabia? Como é que você acha que eles fizeram o microcontrolador? Eles fizeram primeiro a ULA, para depois fazer a CPU, que é mais complexo. Tudo bem ou não? Primeiro eles fizeram o somador, antes eles fizeram o contador, e assim por diante. Tudo bem? Aqui tem o datasheet, ou uma tabela, verdade, sobre como funciona a ULA. Ela tem o registrador A e o registrador B de 4 bits, que eu já mencionei no meu quadro verde. Ele tem a parte de comando, que eles chamam de seleção de operação, que seria aquele que eu falei que era o opcode, né, que é a parte de programação, né? Tem uma saída, que ao invés de SEF, né? Tem o vai1 para operações de mais e de menos. Ele também serve como o VIU, tá? Ele tem o M aqui, que é o modo de operação aritmética ou lógica. Para simplificar o circuito, você faz uma configuração, se você vai fazer lógica ou aritmética. Na verdade, isso faz parte do opcode. Presta atenção nesse detalhe aqui que eu vou fazer. Vamos supor que o opcode tenha 3 bits. Vamos supor. O que eles fazem? Se esse aqui for 0, aí você tem mais 4 opções aqui, seria a lógica. Tudo bem a ideia? Se esse aqui for 1, seria a aritmética. Tudo bem ou não? Entenderam a ideia? Então, seria a mesma coisa se eu tivesse esse controle aqui, 1 bit a mais 1 bit. Só que ao invés de colocar o S4 aqui, que ficaria muito grande, tenso, eles inventaram um M, ora lógica, ora aritmética. Ou vice-versa, no caso, eu toquei. Não é importante. E aqui tem a tabela verdade completa com as operações. M1, né? Vai dar funções lógicas. M0, funções aritméticas que tem carrier, tem o VI1 e tem o vai1. Com carrier e sem carrier. Alguma pergunta, não? Nós já estamos falando de CPU aqui, hein? Nós estamos falando de ULA, poxa. Nós
Nós estamos falando de processador, nós estamos começando no assunto. A aula que vem, nós vamos ter uma aula de arquitetura de computadores. Alguma pergunta? Ok. Lição de casa. Estudar essa prática de laboratório aqui. Ler isso daqui em duplas e entregar para mim um relatório técnico do seu entendimento sobre o que era a atividade de laboratório. Não é para fazer a atividade de laboratório, porque eu não vou pedir para comprar esse chip aqui. Eu não vou pedir para comprar esse chip. Tá? Eu quero... Inclusive, esse chip, caso vocês não saibam, nós temos lá em boa quantidade. Se não tem esse, tem um outro. São várias ULAs que existem no mercado para vender. Nós temos uma ULA em quantidade para fazer esse tipo de experimento lá no IFG. Pena que nós não estamos acessando os laboratórios aí por conta dessa situação atual. Então, alguma pergunta na tarefa de casa que eu vou recomendar aí para vocês, não? Sim ou não? Então, no caso, é um relatório do entendimento do material. Lembrando que isso daqui é só um exemplo de prática usando um chip chamado 74181, que é o circuito integrado de uma ULA de 4 bits. Então, eu quero que vocês estudem isso, façam algum exemplo, por exemplo, vocês observam que ele tem aqui um XOR, ele tem aqui uma AND com o outro negado, né? Ele tem uma AND do primeiro negado agora e não com o outro. Ele tem a negação, o NOT que eu falei, né? Ele tem aqui um NOR, não OR. Ele tem aqui um não SHOR. Ele tem uma AND. Ele tem seta, a saída para 1. Ele tem copia para a saída, o que tem no A. E é tudo considerado lógica. Tudo bem ou não? Ele também tem operações matemáticas. A vezes B mais A. A mais B. Ainda está com OR aqui, ó. Estranho, né? O M agora é igual a 0 e ele fez um OR. Muito estranho, mas é o que está escrito no datasheet. Temos que aceitar, tá bom? Tem algumas operações com OR aqui. Não são só aritméticas, não. Iluminação. Tem aqui, ó. A mais 1, nem usou o B. Tá? Como que eu faço para ele fazer essa operação? Eu coloco 0 no M e coloco no S3, S2, ou seja, no S de seleção, coloco o C, 1100. Quando eu coloco C, né? Ou seja, o hexadecimal C aqui, C na base 16, coloco M igual a 0, é essa operação que ele vai fazer. Tudo bem ou não? Sim. Muito bem. Agora vamos voltar aqui, ó, onde ele apresenta o S, por exemplo, né? Observa como é que está o chip aqui, ó. O S está aqui. Observa que o M poderia ser chamado de S4. Sim ou não? Sim. É o normal, tá? O normal numa CPU de verdade é que na ULA o controle é feito pelo opcode e ele não tem essa separação de um bit à parte com um nome diferente, mas sim uma palavra de X bits, né? Por exemplo, se um computador for o 8051, que tem 256 instruções, o opcode tem 8 bits. Se for um Z80, ele tem 9 bits. Se for um PIC, ele pode ter só 6 bits. Tudo bem ou não? Perguntas?
Vou liberar vocês para ir trabalhar. Ok. Então, é um estudo dirigido com foco na ULA simples, tá bom? Professor, o que é um estudo? Um estudo, pessoal, é você pesquisa o datasheet desse chip. O chip está aqui, ó. Compara o datasheet do chip com esse manual em português, porque o datasheet provavelmente você vai achar em inglês. Dá uma olhada no datasheet, dá uma olhada aqui, entenda o que está acontecendo, aprenda a ler o datasheet e escreva o seu estudo, ou seja, a parte teórica, e o seu entendimento na parte de conclusões. Tá bom? Lembrando que vai ter que ter conclusão, né? Eu estou falando para fazer em duplas, né? Então vai ter 2 conclusões, uma de cada aluno, porque as conclusões em todos os meus trabalhos são individuais. Ok? Cada um tem que falar o que pensa. Diga. Obrigatoriamente em dupla, professor? Nunca a gente vai fazer o aluno sofrer desse tanto, né? A ideia é fazer em dupla para reunir e estudar, um ajuda o outro. Mas vamos supor que você seja inimigo de toda a sociedade, está aproveitando a onda da pandemia para ficar mais isolado que o normal. Pode fazer sozinho. É só questão da dificuldade, mas a gente limita isso à internet. Mas dá para fazer. Tá bom? Você que escolhe aí. Alguma pergunta mais? Professor, só uma questão. Ah. Aí na hora de, por exemplo, eu vou escolher uma operação aritmética e outra lógica e falar como é que vai funcionar na ULA? Você tem que explicar, tentar explicar como que ela funciona. Mostrar que você está entendendo, entendeu? Entendi. Você pode, inclusive, fazer um desenho desse tipo aqui e colocar as entradas. Eu coloquei aqui 0, 1, 1, 0, 0, e aí a operação aqui vai ser F igual a alguma coisa, e você põe aqui o resultado, dado que aqui é 0, 1. Você põe um exemplo, entendeu? Sim, agora sim. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Ok, esse trabalho é importante. Talvez o mais importante desses trabalhos assim mais simples que a gente vai fazer, porque ele vai te dar o entendimento daqui para frente, tá bom? Quando você começar a programar um microcontrolador, essa parte aqui, ela vem à tona. Por isso, eu agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Convido vocês a terem um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Estou encerrando a gravação.